Fala família vascaína, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Quadrão Cruzmaltino, né? Hoje não tem muito papo, né? Muita brincadeira hoje, porque hoje vamos falar sério sobre esse jogo horroroso de ontem do Vasco. Mas antes de começar a falar sobre o jogo horroroso, sobre dar notícias também do Vasco, porque temos duas notícias para dar para vocês, né, do Vasco. E já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para a galera toda ficar por dentro das notícias do Vasco aqui no canal. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre a primeira notícia, que a CBF admitiu o erro, né, do jogo entre Vasco e Bahia, né, em São Januário. Então, aquela entrada que o jogador do Bahia deu no Martim Benítez, que não foi expulso, nem sequer o VAR chamou o juiz para conferir o lance, né? Porque no lance do jogo do gol do Vasco, né, em cima do Bahia, né, o juiz chamou o VAR para o VAR, quer dizer, o VAR chamou o juiz para ver o lance do Leandro Castan em cima do goleiro do Bahia, né, a esteirada que ele deu na cara do goleiro do Bahia, e o Leandro Castan foi expulso, mas antes, né, o VAR não chamou o juiz para ver o lance do jogador do Bahia em cima do Benítez, a solada que ele deu no Benítez, né, que também merecia ter sido expulso e não foi, e agora a CBF mandou uma nota aí admitindo o erro de arbitragem no jogo entre Vasco e Bahia, nesse lance que eu estou falando para vocês. E a outra notícia é que a Ponte Preta está interessada no jogador Thiago Reis, o centroavante do Vasco, né? O centroavante reserva do Vasco, substituto do Germancano. Então, Thiago Reis aí tem interesse da Ponte Preta. Mas agora vamos falar aí, né, mudando a página aí, falar sobre o jogo entre Vasco e Flamengo, entre Vasco e a Mulambada, esse jogo horroroso entre Vasco e Mulambos, né? O Vasco perdeu de 2-0, mas vou falar para vocês como é que foi o jogo, né? Como é que foi o primeiro tempo e o segundo. Não foi grandes coisas o Vasco, né? O Vasco no primeiro tempo não foi horroroso, o primeiro tempo do Vasco foi horrível. O Vasco que começou o primeiro tempo sem dar nenhum chute para gol, né? O Flamengo que deu, se eu não me engano, acho que quase uns 10 chutes para gol no primeiro tempo, e o Vasco não deu nenhum sequer, né, para gol no primeiro tempo. Fora que teve uma falta que o próprio Lucha falou pro Léo Matos, pro Léo Matos não fazer a falta, entendeu? Não fazia a falta, e acabou que ele fez a falta, tomou o cartão amarelo. Depois, no final do primeiro tempo, o Léo Matos, o burro do Léo Matos, vai e me faz um pênalti em cima do Bruno Henrique, né? No final do primeiro tempo, né? No final mesmo. Então ele acabou cometendo um pênalti horroroso, né, em cima do Bruno Henrique. E o VAR foi ver, né? Foi chamar o juiz para ver o lance, e acabou que o juiz marcou o pênalti. A sorte que não expulsou o jogador vascaíno, né, o Léo Matos. A sorte do Vasco foi essa, que o jogador Léo Matos não foi expulso da partida, entendeu? Então, aí no segundo tempo, né, o Flamengo abriu o primeiro tempo 1-0, no segundo tempo o Vasco até que melhorou, só que aí o Lucha tirou várias peças, tirou o Benítez do jogo, tirou o Gabriel Peck também, e tirou o Léo Matos, né, que cometeu o pênalti, que poderia ser expulso no decorrer da partida do segundo tempo. Então o Lucha usou a esperteza e tirou o Léo Matos. Só que aí tem um porém, o Lucha tirou o Benítez. Aí eu te pergunto, para que ele foi tirar o Benítez do jogo, né? Um jogo desse, um jogo decisivo contra o Flamengo, um clássico, né, desse tamanho aí entre Vasco e Flamengo. Ele foi tirar o Benítez, o que estava melhor em campo, né? O que estava melhor em campo ali, o que estava dando a vontade mesmo no jogo, era o Benítez também. Então eu não gostei da tirada do Benítez do jogo, mas o Lucha tirou. O Vasco meio que conseguiu atacar um pouco mais, coisa e tal, mas não adiantou de nada. O Vasco acabou tomando o segundo gol com um erro da zaga, né? A zaga não conseguiu subir, vários caras dentro da área não conseguiu subir junto com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique acabou fazendo um gol de cabeça, o segundo Flamengo, e fechando a conta, 2 Mulambos, 0 Vasco. Então, virando a página, né, agora é pensar no próximo jogo entre Vasco e Fortaleza, um jogo muito difícil fora de casa. O Vasco precisa vencer para se distanciar mais dessa zona de rebaixamento aí, porque está complicado. O Vasco que está com 37 pontos, e o Fortaleza que ganhou seu jogo, né, passou o Vasco para 38 pontos, foi para 38, passou o Vasco, tá na frente do Vasco. O Vasco está em 15º lugar e o Fortaleza em 14º, passou o Vasco. E agora é o próximo jogo do Vasco, Vasco e Fortaleza, confronto direto, né, da zona de rebaixamento. E vamos falar aqui para vocês, né, galera, os próximos 4 jogos do Vasco
no Campeonato Brasileiro, os 4 últimos jogos do Campeonato Brasileiro que vamos falar aqui, né? Quarta-feira, dia 10 de fevereiro, Vasco e Fortaleza, Fortaleza e Vasco no caso, porque o jogo é fora de casa, é às 7h15 da noite, rodada 35ª. Aí vem na 36ª rodada, domingo, dia 14 de fevereiro, em São Januário, às 18h15, Vasco e Internacional, um jogo bem difícil, né? O Vasco que está lutando para não cair e o Internacional lutando para ser campeão brasileiro. E dia 21 de fevereiro, domingo, na Neoquímica Arena, às 16 horas, 37ª rodada, Corinthians e Vasco, né? Outro jogo difícil também, né? Na penúltima rodada do Brasileiro. E na última rodada, quinta-feira, dia 25 de fevereiro, né? Em São Januário, às 21h30, Vasco e Goiás, né? Um jogo também que dá para ganhar e, se Deus quiser, a gente não vai precisar desse jogo para para se livrar de vez da zona de rebaixamento. Então, até lá, o Vasco, se Deus quiser, vai conseguir já estar fora da zona e se livrar de vez dessa zona desconfortável aí. Então é isso, galera. Por enquanto, só essa notícia do Vasco. Assim que eu tiver mais notícias, com certeza vou trazer para vocês essa semana toda. Então é isso, galera. Tamo junto. Saudações vascaínas. Curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!